Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Não reparem muito na minha cara e nem na minha voz, porque eu não sei se é exatamente uma gripe, mas eu estou baleado. Porque fez um calorão, assim, dos infernos aqui em São Gonçalo recentemente. E eu trabalho no estacionamento, então eu fico o tempo inteiro no mormaço, cozinhando, como se estivesse numa panela, né, com água fervente. E volta e meia eu preciso entrar no mercado, certo? E o ambiente com ar-condicionado, vai tomar uma água, a água tá gelada. Então, meu corpo está daquele jeito, completamente moído, nariz escorrendo, cabeça doendo e é isso. Mas faça chuva ou faça sol, com saúde ou sem saúde, eu não vou deixar esse canal sem conteúdo, certo? Eu ia fazer uma resenha separada para as leituras que eu fiz recentemente, mas eu decidi falar tudo junto aqui, misturado, porque os dois livros, inclusive, são bem parecidos, têm um ou outro elemento semelhantes. Então eu decidi juntar os dois livros em um único vídeo, uma resenha dupla. Mas antes de comentarmos sobre essas duas leituras, deixe o seu like nesse vídeo se gostar do conteúdo, se inscreva no canal se ainda não fez isso, e se você conhece algum leitor ou leitora e pensou assim, cara, esses dois livros são a cara dessa pessoa, compartilhe esse vídeo com ela. E claro, se quiser dar um apoio fenomenal para o canal, compre qualquer produto na Amazon pelo link de afiliado aqui do Livro na Veia, que está na descrição. Pois bem, o primeiro livro do qual vamos comentar neste vídeo, eu não vou segurar mais o tablet quando eu for comentar sobre um e-book, tá? Porque eu tô numa maré de azar e eu quero evitar a possibilidade de esse tablet escorregar da minha mão. Até porque eu uso ele para trabalho, para leitura, uso ele para edição de vídeo, para ilustrações, então eu não posso correr esse risco, né? Quando eu comentar sobre algum livro que eu li em e-book, em vez de ficar aqui segurando, mostrando a capa no tablet, eu vou mostrar aqui na tela mesmo, certo? O primeiro livro que vamos comentar neste vídeo se chama Terra Faminta, e ele foi escrito pelo autor Andrew Michael Hurley. Esse não é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Se eu não me engano, ele tem um outro livro com uma pegada parecida com a desse livro, chamado Looney. E a edição física de Terra Faminta é bem bonita, tá? É em capa dura e tem ilustrações ao longo das páginas. Ilustrações com um clima bem sinistro. Aqui a gente vai conhecer a história de um casal que está passando por um dos piores momentos que um casal, pai e mãe, poderiam passar nessa vida, que é o momento do luto, da perda de um filho. Temos o Richard e a Juliette. O Richard herdou uma casa dos pais, onde eles moraram por muitos anos, em um vilarejo que fica em um vale. Eu não lembro agora qual é o nome do lugar exatamente, até porque tem uns nomes meio complicados aqui nesse livro. O sobrenome dos personagens principais, por exemplo, do Richard e da Juliette, é bem estranho, né? Um William Gibbard, é um negócio assim. Então, para não ficar passando vergonha aqui, eu vou citar só o primeiro nome, certo? E o Vale, que também tem um nome assim meio estranho, né? Meio diferente. Ele é um lugar bem pacato, que tem famílias bem características dali, gente que já está vivendo ali há muitas gerações. E a propriedade onde existe a casa que um dia foi dos pais do Richard, e que agora é a casa dele e da Juliette, é uma propriedade que aparentemente é amaldiçoada, porque lá não dá nada. Nada que se planta cresce ali. Nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de planta benéfica. E muitos anos atrás, existiu um carvalho ali naquela propriedade que era usado para enforcamento de pessoas mal intencionadas ali do vilarejo. E aparentemente, algumas dessas pessoas que foram enforcadas nesse carvalho, que não existe mais, ele já foi arrancado, já foi cortado, algumas pessoinhas poderiam ainda estar perambulando por aí. O Richard e a Juliette tinham um filho chamado Ewan. E esse garoto, essa criança, né, aparentemente estava sendo não possuída, mas influenciada e até amedrontada por uma entidade, uma espécie de bicho-papão, uma lenda urbana aqui do vilarejo, desse povoado. Essa entidade se chama Jack Gray e aparentemente ele influencia crianças a fazerem coisas erradas, coisas violentas. E aparentemente o Ewan está passando por essa situação. Enquanto ele estava vivo, ele fez várias coisas muito sinistras, coisas nem um pouco normais para uma criança. Coisas que, por exemplo, um psicopata faria. E aí fica a dúvida durante a leitura.
O livro ele vai indo e voltando, mostrando cenas de flashback e cenas do presente, do momento em que o Richard e a Juliette estão lidando de formas bem distintas com o luto, com a perda desse filho. Inclusive, a trajetória de vida do Ewan vai sendo mostrada aos poucos na história, no livro, e vai criando cada vez mais uma situação de tensão na história. Um dos ingredientes mais interessantes do livro é literalmente essa parte, em que a gente vai acompanhando aos poucos as coisas que o Ian fez, teoricamente influenciado pelo Jack Gray. Depois da perda desse filho, o Richard e a Juliette ficaram obcecados, cada um com uma coisa diferente. Ela está obcecada com o próprio filho, acredita que está vendo ele em lugares, ouvindo a voz dele, e ela fica esperançosa com um grupo de pessoas que estão teoricamente atreladas a coisas paranormais, chamado Os Faróis, que são liderados por uma mulher chamada Sra. Ford. Ela é uma espécie de líder espiritual ali no vilarejo, e já teria ajudado outras pessoas a superar o luto, entre elas o Gordon, um personagem que é amigo e convive, aparece em várias cenas diferentes interagindo com o Richard. Enquanto a Juliette acredita que está tendo contatos sobrenaturais com o filho, após a morte dele, e ela quer de qualquer jeito trazer esse grupo, os faróis e a Sra. Ford, para sua casa para que eles a ajudem num possível contato com o Ewan, ou quem sabe a ter uma técnica, um método que a ajude a superar a perda dele. Enquanto ela está obcecada pensando nessas coisas, o Richard está obcecado com esse velho carvalho. Ele acredita que vai conseguir encontrar algum fragmento das raízes desse carvalho na propriedade dele. Então ele começa a cavar para tudo que é lado. Só que, durante essas escavações, a princípio, tá? Depois ele vai encontrar aí umas partezinhas dessa árvore, mas bem mais pro final do livro. Porém, mais ou menos ali no meio da história, o Richard vai encontrar um esqueleto de uma lebre. Fragmentos, ossos de uma lebre. Ele vai escavar, né? Vai retirar esses ossos, vai formar uma espécie de esqueleto dessa lebre e vai levar para casa, para fazer estudos e tudo mais. E quando esse grupo, os faróis e a Sra. Ford, vai até a casa deles, do Richard e da Juliette, para fazer uma reunião, onde acontecem coisas meio estranhas, sabe? Visões e contatos sobrenaturais, paranormais meio esquisitos ali, certo? No ambiente onde eles vão estar reunidos. Depois que esse contato e que essas visões acontecem ali, a lebre começa a ressuscitar. O esqueleto, aos poucos, vai ganhando tendões, vai ganhando veias, carne, músculo, pele e se torna mais uma vez uma lebre viva. E é aqui que a gente tem o primeiro contato com algo sobrenatural de fato na história. Mais pra frente vão vir outras situações bem sinistras, momentos assim que deixam a gente com muitas dúvidas. E essas dúvidas provocam não apenas a curiosidade de saber se a história vai ou não explicar certas coisas, mas também uma sensação, assim, um pouquinho angustiante durante a leitura de algumas cenas. No geral, eu gostei do livro. O livro, ele deixa um final meio em aberto, ele não explica algumas coisas. Teve só 2 elementos que eu não gostei na história, que foi a Juliette. Eu achei ela completamente insuportável em alguns momentos aqui do livro, principalmente depois da metade do livro pra frente, que ela começa a tomar uma atitude ali com um serzinho, né? Que é meio doentio, que é uma coisa assim, sabe? Problemática. O outro personagem que também me irritou aqui nessa história foi o Richard. Os 2 protagonistas me aborreceram terrivelmente. A Juliette, porque essa obsessão dela com o filho e não aceitar essa perda tornou ela, assim, uma personagem muito difícil de se lidar. Tanto os personagens na trama, a irmã dela, por exemplo, que vai para lá ficar com ela, os pais dela também aparecem lá para ajudá-la. Tanto os personagens quanto a gente, leitor, tendo que lidar com essa personagem, com a Juliette, a gente vai se aborrecer. Você vai ficar irritado com essa personagem. E também com o Richard, porque tem alguns momentos aqui em que ele está completamente apático. Coisas absurdas começam a acontecer e ele simplesmente não faz nada. Eu fiquei pensando assim, cadê as calças que esse homem usa? Larga esse buraco, larga esse terreno aí todo escavado e toma uma atitude, faz alguma coisa aí, né? Bota ordem na casa.
Mas não, ele prefere ficar mais distante da situação, vendo as coisas acontecer. E, né, às vezes quando chega a hora de agir, já é tarde demais. Bom, essa foi uma leitura que eu gostei, é um suspense psicológico com uma pitada ali de terror, uma coisa meio sobrenatural, né? Umas entidades, umas coisas sinistras por ali. A outra história que eu li foi O Impulso, da autora Ashley Aldrin. Esse livro não tem nada de sobrenatural, porém ele também é um suspense psicológico com boas pitadas de drama. Terra Faminta também tem, né? Toda a questão do drama, da perda de um filho, etc. Mas aqui, pelo fato de não ter o lado sobrenatural na trama, é um suspense e um drama, o Impulso tem uma carga dramática, uma carga realista e latente, assim, a gente sente e vive junto com a personagem, junto com todo o relato dela, da vida dela, a gente sente aquilo. É uma coisa palpável, uma coisa muito verossímil, uma coisa que a gente acredita que muitas pessoas por aí podem ter vivido. E muitas das vezes a gente se coloca no lugar da personagem principal, a personagem chamada Blythe. O livro começa com a Blythe num carro observando uma casa e a família que está dentro dessa casa. Uma mulher chamada Gemma, um homem chamado Fox e duas crianças, uma garota adolescente chamada Violet e um menino chamado Jet. É o período do Natal e a Blythe fica observando essa família de longe, vendo eles arrumarem as coisas, né, na árvore, vendo eles interagindo lá dentro, uma família linda, maravilhosa, feliz. E ela começa a traçar uma retrospectiva de toda a sua vida. Basicamente, a gente vai acompanhar, ao longo da leitura de O Impulso, um relato da Blythe para o marido Fox. É como se ela tivesse escrito um livro, e de certo modo foi isso mesmo que ela fez, contando tudo da sua vida, fazendo uma espécie de autobiografia, para mostrar para ele todos os sinais e todos os dramas e traumas e todo o sofrimento que ela viveu, desde que o conheceu até o momento atual da vida dela. Eu não vou contar, claro, toda a trajetória dela aqui, porque senão, quando você for ler o livro, não vai ter surpresa alguma, certo? Para descobrir durante a leitura. Mas basicamente a Blythe e o Fox se conheceram no período da faculdade, se apaixonaram, começaram a namorar. Logo eles começaram a morar juntos, se casaram e tiveram uma filha, chamada Violet. Enquanto a Blythe precisou assumir o papel de esposa e de mãe, o seu marido, o Foxy, se tornou um homem muito bem sucedido, com boas posses. Ele sempre foi muito bem aparentado, né? Um homem, né? Um galã e tudo mais. E assim ele permaneceu. Enquanto ele estava vivendo a vida dele linda, maravilhosa, perfeita, a Blythe estava passando por algumas situações não muito agradáveis para uma mulher. Ela era feliz com ele? Era feliz com ele. Porém, quando ela ficou grávida e teve essa primeira filha, a Violet, ela teve uma espécie de depressão pós-parto e ela não conseguiu, de nenhuma forma, se conectar com essa criança. Aquela mágica que dizem que acontece quando uma mãe tem o seu filho e quando vê o filho e tem ali, né, aquele momento com ele e tal, depois do parto, essa mágica não aconteceu com a Blythe. Durante os primeiros meses da vida da Violet e o trabalho da Blythe como mãe, cuidando dela o tempo inteiro, foi bem angustiante para ela. Foi muito desgastante, foi muito sacrificante. Não apenas as tarefas de uma mãe com a sua filha eram muito difíceis para a Blythe, mas também o fato de que ela não conseguia desenvolver sentimentos de afeição, de amor, de carinho pela filha. Ela via a Violet como uma espécie de intrusa na sua vida, como um fardo, como uma obrigação, uma coisa que lhe fazia mal em vez de bem. E tudo só piorou depois que a Violet, conforme foi crescendo, começou a demonstrar que era uma criança estranha. Aparentemente, levando em conta todos os sinais que ela demonstra, que ela mostra, certo? A Violet tem tendências psicopatas. A Blythe observa a filha, percebe isso nela, percebe que ela é uma criança fria, uma criança que não demonstra carinho também pela Blythe. A Blythe não consegue amar de fato aquela criança, mas ela se esforça, enquanto que a Violet não dá a mínima para a mãe. Ela demonstra muito carinho pelo pai, que é a Paparica, e que finge não ver as características estranhas que a filha tem.
E com a mãe, ela é completamente seca, completamente fria. Isso pequenininha, tá? 3, 4, 5 anos de idade. Tem uma cena aqui de um garotinho que cai de um escorrega, que foi uma das partes mais sinistras do livro. Tem outros momentos também, mas eu não vou citar todos, vou deixar para que você os conheça durante a leitura. Mas vou dizer aqui que, depois de alguns anos, né, sendo a mãe da Violet e observando que a sua filha não é normal, mas não encontrando apoio do marido para observar essas características e tentar, né, trazer uma solução, tentar trazer uma luz sobre essa situação, a Blythe acabou aceitando que poderia ser coisas da cabeça dela. Que ela poderia estar imaginando coisas que a filha não seria, afinal de contas, ela é uma criança, inocente, boazinha. Então, as coisas estranhas que vão acontecendo ao redor da Violet poderiam ser apenas coincidências. Porém, acontece o seguinte: a Blythe fica grávida mais uma vez, desta vez esperando um menino, e com essa criança, sim, ela desenvolve um amor, um afeto, um carinho, assim, uma coisa assim surreal, quase sobrenatural, por esse filho. Esse bebezinho, chamado Sam, passa a ser a luz da vida da Blythe. E ela começa a literalmente ver uma nova perspectiva para a vida dela, quando passa a ter esse filho. Mas a sua primeira filha, Violet, aparentemente não está muito feliz, não, com a chegada desse irmãozinho. E ela percebe que a Blythe ama demais o Sam. E talvez venha alguma coisa por aí que não termine muito bem. E quando uma certa coisa acontece com o Sam, gente, é angustiante. A Blythe tem certeza concreta e absoluta, olha a redundância, que a sua filha, a Violet, é sim, por mais que seja uma criança, por mais que teoricamente seja inocente, seja inofensiva, a Violet é sim um projeto de psicopata, de sociopata. Tem algo muito errado com essa menina. E se algo não for feito, poderemos ter novas vítimas por aí. Outro detalhe desse livro, mas não é nada assim muito comprometedor, tá? Não tem spoiler nem nada do tipo. É que o livro vai mostrando outras duas gerações da família da Blythe. A gente tem alguns flashbacks mostrando a infância da Cecília, infância, adolescência e início da vida adulta. A Cecília foi a mãe da Blythe e ela a abandonou, certo? E teve também a Ita, que é a mãe da Cecília e avó da Blythe. E aparentemente, o que está acontecendo agora com a Violet é um reflexo do que aconteceu com a Ita. A personalidade da Ita, a frieza, a maldade, a ruindade da Ita, aparentemente passou, né, de forma ali genética e tudo mais, para a Violet. Há traços de comportamento, de personalidade, de caráter, se é que dá pra chamar de caráter as coisas que a Ita faz nessa história, e a Violet também, interligando, juntando o passado, essa personagem, a Ita, com o presente. Essa bisneta está sendo um reflexo, quase que uma reencarnação da bisavó. Está tomando atitudes e indo numa direção de vida, de comportamento e de tudo mais, que reflete exatamente o que a Ita foi. Ou seja, logo logo teremos mais uma pessoa extremamente cruel nessa família. Esses foram então os 2 livros que eu li em formato e-book recentemente. 2 livros que têm temáticas parecidas, que falam sobre luto, falam sobre perda, falam sobre dramas pessoais, internos, sobre obsessões. Um com uma pegada sobrenatural, envolvendo uma lebre assombrada. E um garotinho também, né, que aparentemente está meio vivo, meio morto. E o outro com uma pegada mais pé no chão, no caso, O Impulso, mas que, mesmo não sendo um livro de terror, também tem momentos bem angustiantes e momentos em que a gente fica tenso também. Porque muitas das vezes, uma história mais verossímil, mais real, mais palpável, mais concreta, mais possível de acontecer na realidade, fora da ficção, assusta, assombra muito mais. Eu não gostei tanto assim do final de Terra Faminta. Eu achei que faltou ali alguma coisa a mais. Eu achei que foi muito bizarro em algumas questões ali. Mas o final de O Impulso, pra mim, foi fenomenal.
A última frase ali do livro fecha com chave de ouro essa história. Então é isso. Essa resenha dupla vai ficando por aqui. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que vai comentar aqui embaixo se já leu esses 2 livros ou se pretende incluí-los na sua lista de leituras. Se for comprar essas histórias ou qualquer outro produto na Amazon, faça isso pelo link de afiliado aqui do canal. E não se esqueça, hein? Eu quero te encontrar no próximo vídeo aqui do Livro na Veia. Um grande abraço e até mais. Tchau!